Olá, povo de Deus, povo lindo do meu coração, que eu amo, graça e paz. Eu queria nesse momento pedir para você que está assistindo esse vídeo, eu sei que tem muitas pessoas que são conhecidas, mas também tem pessoas que eu ainda não conheço de pertinho. Eu queria pedir para você compartilhar esse link para que outras pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. E hoje nós estaremos falando um pouco sobre o propósito do louvor. O poder que há disponível no louvor. Para quem me conhece, sabe que eu sou ministra de louvor, né? E hoje eu faço parte há algum tempo do Verbo da Vida. E, queridos, para mim é maravilhoso conhecer essa palavra, a palavra que me alcançou, que transformou a minha vida. E eu tenho certeza que vai transformar a tua vida também. E sabe, muitas pessoas falam comigo o que é a palavra cantada, né? A palavra cantada é justamente aquilo que nós temos recebido da palavra de Deus. Quem Deus é, o que Ele pode fazer. E eu sei que tem muitas pessoas que hoje fazem parte de ministérios que não conhecem essa palavra como nós temos o privilégio de conhecer a palavra, o conhecimento da palavra de Deus. Mas sabe, querido, eu queria nesse momento te estimular, te incentivar a você realmente ter o entendimento do que acontece quando você está glorificando e louvando o nome do Senhor. Sabe, porque muitas vezes a gente louva, falar em louvor, sempre vem aquele entendimento de que o louvor é uma música cantada, não é assim? Mas eu quero te dizer que você louvar a Deus, sabe, tem uma palavra que ela traz um significado que no hebraico, que quer dizer halal. Louvar quer dizer você elogiar. Quer dizer você falar bem, ou seja, se você vai elogiar, se você vai trazer elogios para alguém, você deve conhecer aquela pessoa, amém? Então eu quero estimular você nesse dia a você conhecer bem a respeito do seu Deus, porque a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida no dia que a gente confessou Ele como Senhor, não é assim? Você crê no seu coração e você confessa que Jesus é o Senhor da tua vida. Mas, a partir daquele momento, o que vem acontecer? Sabe, nós temos uma carreira para percorrer com Deus. E eu quero estimular você, nesse momento, a você trazer a manifestação da presença desse Deus que você confessou como Senhor. Porque não é simplesmente você falar, Jesus é o meu Senhor, e simplesmente a sua vida continuar da mesma forma, não, de maneira nenhuma. Eu sei que tem várias formas da gente caminhar com Deus. Uma delas que eu quero te estimular hoje é você realmente louvar o nome do Senhor. Porque existe um propósito no louvor. E quando você tem esse entendimento de quem Deus é, do que Ele pode fazer por você, meu irmão, você vai louvar de maneira diferente. E sabe, você pode louvar a Deus com a sua maneira de agir, não é? Com a sua maneira de se expressar para as pessoas. Você pode louvar a Deus com a sua maneira de se vestir. Eu estou te falando isso porque você olha para uma pessoa que é cristã e se ela tem um comportamento como uma pessoa carnal, você rapidamente vai entender que aquela pessoa não teve mudança alguma. Ela pode ter confessado Jesus como Senhor, mas a vida dela permanece a mesma. Ela continua andando, fazendo as mesmas coisas que um homem carnal. Então, eu quero te estimular. Não somente você mudar o teu estilo de vida, tudo aquilo que você for fazer hoje, você entender que Deus está habitando dentro de você, querido. Então você não pode andar de qualquer forma, você não pode falar qualquer coisa. Você concorda comigo? Você não pode alimentar pensamentos carnais, porque pensamento carnal vai vir para todo mundo. Sabe? Vai vir para o pastor, vai vir para a ovelha, para qualquer membro, vai vir para qualquer pessoa. O pensamento de pecado, ele vai vir. Agora, você quem deve realmente resistir àquele pensamento mal, né? Porque você tem o Espírito de Deus habitando dentro de você para trazer mudança de vida. Então, hoje eu quero te estimular mesmo a você invocar o nome do Senhor através do louvor. Então, eu quero te convidar para abrir em Salmos 47, do 6 ao 7, nós vamos ler. E sabe, querido, Deus, Ele realmente te chamou para você viver essa vida. Para você entender que Ele pode mudar situações. Quando você abrir a tua boca e louvar, eu não quero dizer que você precisa ser afinado.
Porque você sabe, tem uma diferença, né? Todos nós, hoje, quando nós confessamos Jesus como Senhor, nós fomos chamados para viver como verdadeiros adoradores, que adoram em espírito e em verdade. Mas há uma diferença daqueles que foram chamados por Deus, daqueles que confessaram o nome do Senhor, entre aqueles que são músicos, né? Na igreja você vai ver pessoas que são habilitadas para compor o quadro de músicos da igreja, né? O ministério de música. Mas esse ministério de louvor e adoração é para todo mundo. Você não precisa saber tocar um instrumento, você não precisa saber cantar afinado, não. Esse ministério de louvor, de você louvar e engrandecer o Senhor, é para você. Porque existe algo que é poderoso, que é liberado da nossa vida, quando a gente louva o nome do Senhor. E sabe, louvar não é como uma música que você vai para um aniversário, para uma festinha, né, para alguma festa, que não é como uma música cantada, né? Você pode louvar a Deus em qualquer momento, em qualquer situação. Sabe, se você louva quando está alegre, glória a Deus, porque você vai se alegrar mais. Mas você pode louvar a Deus para mudar circunstâncias que vêm contra a tua vida, a adversidade, né, problemas de saúde, financeiro, porque a presença que você vai manifestar é para que resolva aquilo que você não está conseguindo no natural. Então, Salmos 47, versículo 6, diz assim: cantai louvores a Deus. Cantai louvores ao nosso Rei. Cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra. Cantai louvores com entendimento. Então, eu quero chamar você, a sua atenção, para você cantar louvor a Deus com inteligência. Você saber que Deus, Ele pode mudar situações. Por quê? Se você está passando por algum problema difícil, por uma enfermidade, você entender que quando você declarar que Ele é o Senhor que te cura, Ele é o Senhor que te sara, você começar a liberar isso em louvor, agradecer a Deus, mesmo que a enfermidade esteja ali, os sintomas estejam dizendo que o teu corpo está mal, mas você está dizendo: obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus da minha cura. Isso é louvor. Isso é você falar bem do seu Deus, porque você sabe, Deus, Ele sempre vai estar com você. E uma das coisas, da força que o louvor traz dentro de nós, é a gente entender que Deus, Ele está presente em qualquer momento. Quantas situações eu já passei que eu não tinha condições nenhuma de resolver, e eu entrava dentro da minha casa, sabe? Eu vou te falar só uma situação que eu vivi. Eu sei que para alguns não é a mesma situação, mas pode ser que você seja alcançado nesse momento. E eu estava passando por uma pressão muito grande, estavam vindo muitas coisas para me pagar. E sabe, aquele período foi um período de muita pressão mesmo, estava desempregada. E eu decidi viver isso que essa palavra fala. Invocar o nome do Senhor, louvar o Senhor, manifestar alegria em meio à aflição. Eu cheguei na minha casa, queridos, e nesse dia eu botei uma ministração falando justamente sobre alegria, sobre louvor, vida de louvor. E sabe, eu comecei a praticar aquilo que eu recebi dessa palavra. Eu peguei aquelas contas, pode ser loucura para muitos, mas eu sei que Deus, Ele age e muitas vezes em meio que parece que loucura para os outros. E eu peguei aquelas contas, eu peguei boleto, eu coloquei no chão e eu comecei a dançar. Comecei a louvar o Senhor. Tu és bom, Senhor. Comecei a declarar que Ele era fiel, que Ele supria cada uma das minhas necessidades em Cristo. Sabe, querido? E de repente, eu vou dizer para você, eu não estava sentindo vontade nenhuma de fazer aquilo. Eu não estava sentindo desejo nenhum. Mas eu quis puxar para fora aquilo que Deus tinha implantado dentro de mim. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Puxa para fora aquilo que você já recebeu do Senhor. Você não sabe que Deus é bom? Que Ele é fiel? Oh, aleluia! O nosso Deus é fiel, Ele é maravilhoso. Então eu comecei a louvar e me dizer ao Senhor, sabe? Aquela semana, eu não vou dizer para você que tudo foi pago não, mas começou a ser paga minhas contas. Querido, e foi de maneira sobrenatural. Hoje eu não estou devendo mais nada, viu? Graças a Deus. Mas eu quero dizer para você, eu quero te estimular
a você trazer isso para dentro da tua casa, sabe? Aonde você estiver. Você pode dizer bem alto, ou você pode falar no tom de voz que você puder. Sabe, você pode declarar, o meu pai é bom, ele é fiel. Sabe? E eu trouxe uma palavra aqui em hebraico, que é Yashav. Essa palavra em hebraico quer dizer que ele habita. Que esse habitar, ele quer dizer assentar no trono como juiz. Meu irmão, quando eu recebi essa revelação do que o poder do louvor, o que ele pode produzir, quando eu estou bem dizendo ao Senhor, que Deus ele se levanta do trono como juiz para julgar aquilo que estava me afligindo, queridos, eu quero que você seja estimulado hoje a levantar o nome do Senhor como juiz para advogar aquilo que está te afligindo. Essa situação que está tentando te paralisar, porque não vai conseguir. Eu quero te estimular a você levantar louvores, porque ele habita no meio dos louvores do seu povo. E ele não habita simplesmente para ficar lá, oh, que coisa linda, a Marisa me louvando. Não, de jeito nenhum. Ele se levantará como justo juiz para fazer com que aquilo que está oprimindo a tua vida, que está causando pressão sobre a tua vida, que aquilo seja julgado, sabe? Que aquilo seja resolvido. Então, querido, se levante hoje. Eu chamo você a se levantar hoje, em nome de Jesus, a erguer a tua voz e declarar: grandes coisas fez o meu Deus por mim, por isso eu estou alegre. Invoque o nome do Senhor, porque ele será encontrado. Levante o louvor ao Senhor. Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Aleluia! O nosso Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Em Salmos 35, versículo 27, diz: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Meu irmão, Deus quer te fazer prosperar em tudo. Glorifique o nome do Senhor. Meu irmão, exalte ao Senhor. Não importa se está havendo falta. Não importa se você está crendo por uma porta de emprego e aparentemente aquilo não aconteceu. A palavra está dizendo que ele se compraz, ele se alegra com a tua prosperidade. Vai acontecer. Sabe, a chave para o rompimento, sabe, para coisas grandiosas acontecer na tua vida, é você glorificar o Senhor nas mínimas coisas, nas mais simples coisas que Deus tem feito por você. Você exaltar, você reconhecer a bondade do Senhor. Sabe o que você faz? Sabe, eu quero te convidar agora. Eu sei que Deus já te deu muitas vitórias, Deus já fez muitas coisas por você, mas às vezes a gente está numa situação de tanta pressão que a gente acaba esquecendo do que Deus já fez por nós e do que Ele pode fazer. Eu quero te chamar, sabe? Vai lá, naquele lugarzinho onde você guarda as tuas vitórias que Deus já te deu. Na sala dos troféus. Entra dentro dela e começa a dizer: Espírito Santo, eu quero que o Senhor traga esperança. Me traga de volta à minha memória aquilo que me dá esperança. Porque você vai começar, o Espírito Santo vai começar a te fazer lembrar de coisas que você parecia que não ia acabar, aquela pressão que parecia que não ia acabar. Ele vai te levar à sala dos troféus e vai te dizer: minha filha, você novamente vai sair como vencedora dessa situação. Meu filho, você novamente vai sair como vencedor dessa situação. Porque eu me alegro em te ver bem, em te fazer bem, em te fazer crescer, em te fazer prosperar, em te fazer avançar. O Senhor se alegra com a tua prosperidade, querido. Então, começa a lembrar, traz à tua memória o que foi que Deus já fez por você. Traga a tua memória e comece a louvar a Deus com um propósito. Eu quero convidar você, estimular você a usar o louvor como uma arma de ataque, sabe? Aquela arma que vai, que ataca, que avança. É esse o louvor que eu quero te estimular neste dia.
Você ir contra o diabo, porque ele está vindo contra você. Resiste o diabo, meu irmão. E se você for contra ele, ele vai fugir despedaçado. Vai contra ele em nome do Senhor. E você verá que essa situação já está sendo resolvida. Porque maior é aquele que habita dentro de você do que aquele que está no mundo. Eu quero ler uma passagem da Bíblia com você que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 20. É bem conhecida, mas eu faço questão de ler, porque nós precisamos lembrar aquilo que Deus já fez e aquilo que Ele está fazendo, querido. Eu quero te estimular a isso. Então eu quero convidar você, neste momento, para você ler 2 Crônicas, capítulo 20, e versículo 1. Diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti, da além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon-Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo. Você veja, Josafá, ele já conhecia o poder do Senhor, mas ele teve medo. Josafá teve medo e se pôs a buscar o nome do Senhor. E apregoou o jejum em todo o Judá. Versículo 15. Diz assim: e disse: dai ouvido todo o Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assustei, porque por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas do vosso Deus. Você veja que ele teve medo, mas ele se voltou a buscar o Senhor, e naquela congregação se levantou alguém que disse para não temer, porque essa peleja não era dele, não era daquele povo. Deus, no meio do teu louvor, Ele vai fazer você saber que Ele está se levantando. Ah, você viu que Ele se levanta como justo juiz? Para dizer a você, não tenha medo, porque é o Senhor. Ele é o Deus desta peleja. Meu irmão, não se preocupe, porque tudo já está sendo resolvido. Então, aquieta o teu coração nessa hora. Descansa no Senhor. Esse louvor que brota da boca dos filhos de Deus é algo que produz alegria, produz descanso. Use essa arma poderosa. Não fica, meu irmão, o tempo todo sendo abatido por causa de situações. Não permita que isso aconteça. Vá adiante. Avance com o Senhor. Aleluia. Aleluia. E diz aqui o versículo 17. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição. Ficai parados e vede o salvamento do Senhor, que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assustei. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram perante o Senhor e o adoraram. Aleluia! Dispuseram-se os levitas, dos filhos dos coatitas e dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta, sobremaneira. Aleluia! Meu irmão, você está entendendo o que Deus está falando? Que você, quando você louvar, quando você começar, meu irmão, a invocar o nome do Senhor, por meio do teu louvor, sabe o que vai acontecer? A tua peleja não será mais tua, mas do teu Deus. Porque Deus, ele vai entender que ele está confiando, que você está confiando na presença dele. Porque como é que uma pessoa está passando por tantos dias maus, por tanta pressão do inferno, e naquele momento você se decide
louvar e bendizer o Senhor. Aleluia! Porque você sabe que Deus, Ele jamais vai te desamparar. Deus, Ele sempre estará diante de você. Ele sempre irá julgar essa causa. Então, querido, eu te chamo hoje, como Ele colocou aqui, levitas, para irem adiante daquele exército, que parece loucura. Você está com um exército todo armado e você colocar músicos, levitas, para louvar e engrandecer o nome do Senhor. Eu quero, nesse momento, que você traga ao seu entendimento quem é Deus para você. Lá em Oséias diz que nós devemos conhecer e dar prosseguimento. Nós devemos prosseguir em conhecer o Senhor. É justamente para esses momentos, para a gente louvar e saber que Deus, Ele pode fazer muito mais. Deus, Ele pode resolver isso também. Então, em nome de Jesus, eu quero te convidar a ficar de pé. Rapaz, a unção está presente nesse lugar. A unção está sendo liberada sobre a tua vida para resolver coisas que você não consegue. Eu quero te convidar, meu irmão, eu sei que tem pessoas que estão me assistindo no trabalho, em lugares que você não pode fazer isso. Mas se você puder, fica de pé nesse momento. Você vai invocar o nome do Senhor, você vai declarar quem é o Senhor teu Deus. Ei, chega! Acabou essa situação que o diabo estava levantando contra a tua vida. Se levante agora e comece a declarar: o Senhor, do Senhor é essa peleja. Ficai parado e vede o livramento do Senhor. Meu irmão, invoque ao Senhor, porque Ele será achado por você. Pai, neste momento, Senhor, eu quero invocar o Teu santo nome. Aleluia! E eu quero declarar as maravilhas do Senhor acontecendo sobre esta vida, sobre esta família. Pessoas que estavam presos em situações que estavam trazendo desânimo, que estavam roubando a alegria deles, que estavam tirando, Pai, a paz dessa família, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero ir contra essa situação. E eu declaro que Tu és o Deus que é o justo juiz, que está indo contra essa situação, que está condenando esta situação. Eu declaro que está desfeito tudo aquilo que se levantou contra essa família para causar destruição. Em nome de Jesus, eu ordeno que portas sejam abertas, que lares sejam restaurados. Eu ordeno que pessoas sejam curadas nesse momento. A unção do Senhor, o Deus que sara, o Deus que cura. Eu declaro indo de encontro com você neste momento. Aleluia! Ele é o Deus que te sara. Ele é o Deus que promove cura sobre o teu corpo. Eu declaro: não morrerá, mas viverá e contará os feitos do Senhor. Amém? Aleluia! Então, queridos, glória a Deus. Eu estou aqui com vontade de dar uma carreira. Mas, queridos, foi um prazer enorme estar aqui com você no Boletim da Fé. E eu espero que você compartilhe mesmo cada mensagem, porque pessoas precisam serem alcançadas pelo poder de Deus. Um abraço a todos.